Bom, agora a gente vai falar sobre a função média, tá? Como a gente calcular a média de um determinado valor. Como a gente vai fazer esse cálculo de média aqui? Como a gente vai fazer o cálculo de média desse determinado valor? Tá? Então, qual é a média desse determinado valor? Tá bom? Vamos calcular a média desses três valores aqui. Qual que é a média? É a soma de todos os valores, né, dividido pela quantidade. Tá? Se você pegar aqui, ó, esses três valores, dá 47. Você pega 47 e divide por 3. Tá? Seria a soma desse valor aqui dividido por 3. Ó, a média, você vê aqui ó, a média desses três valores. Qual é a fórmula? A fórmula, sempre na outra aula eu te expliquei que qualquer função no Excel começa com um valor de igual, tá? Você coloca a média. Você pode pôr o sinal ou não que ele vai entender. Tá? Seleciona os números. Tá? Seleciona os números. Fecha parênteses e dá Enter. Dá Enter. Tá bom? Aí você já tem a média. Vamos fazer na prática? Qual é a média desses valores aqui? Você seleciona o sinal de igual. Média. Tá? Fecha o parênteses. Seleciona número esse, mais esse, fecha os parênteses. Aí você tem a soma, tá? Mais esse, mais esse. Aí você soma a quantidade de unidade dividido por 3. Aí você tem a média. Divide por 3, você tem a média, tá? Esse é um exemplo. Tá bom? A outra forma, como eu expliquei aqui, ó, soma média, seleciona, fecha os parênteses. Tá? Da mesma forma que em cima não deu esse valor, vamos mudar. Vamos fazer diferente. Na parte de cima que deu 15. Média. Seleciona. Fecha os parênteses e aí deu a média. Como eu posso fazer também? Igual. Média. Fecha os parênteses. A célula inicial, que é o D8. 2 pontos. Né? E a outra célula que eu quero que é a última. Já selecionou. Ele vai me dar a média. Tá? É assim que calcula a média. É dessa forma que calcula a média. Então, está aprendendo aqui como calcular a média de um determinado valor na planilha. Tá? Não é isso? A calcular a média, né? Isso que eu falei. Aqui, eu vou te ensinar outra forma de calcular a média. Você seleciona, vem aqui embaixo, tem a média. A média no rodapé da planilha tem aqui, ó, a média. Calcular a média. Média, tá? Ah, a gente está calculando aqui das linhas. Vamos calcular as colunas, a coluna inteira. Qual a média? Eu tenho aqui 16 produtos. Aqui as suas quantidades aqui, tá? Qual é a média de estoque que eu tenho? Igual, média, entre parênteses, seleciono, dou Enter. Aí a minha média é essa aqui, ó, tá? Outra forma também de calcular a média. Eu já deixo aqui direto, venho aqui nesse sinalzinho, ó, e já calculou a média direto, tá? Eu só clico na... você quer forma urgente para você calcular a média? Seleciona,
vem aqui, ó, já calcular a média para você, tá? Você quer calcular a média de quantidade, unidade e a média, né, de estoque mínimo. Vou mudar esses valores aqui, 5, 3, 9, para não ficar muito preciso. Aí eu seleciono só aqui embaixo, ó, que eu quero, venho aqui em cima, calculei a média. Então a minha média de quantidade é 28, minha média de unidade é 81 e minha média de estoque é 8. Certo? Então aprendeu aqui a calcular a média, tá certo? A gente vai calcular aqui, ó, a média da média. Como eu vou fazer? Vou selecionar média, entre parênteses, seleciono, fechou, dá 39. Média da média. Entendeu como calcular a média? Deixa aqui nos comentários se você entendeu direitinho, tá? A média é o quê? É a soma de todos os valores dividido pela unidade. Vamos imaginar aqui, ó, qual é a unidade? Dividido pela quantidade de células. Não tem uma, duas, três, certo? Vamos calcular aqui, ó. Vou fazer diferente para você entender bem a média. Vamos somar esses valores aqui. Tem uma aula que eu falo só de soma, certo? Vamos somar esses valores? Ok. Somei esses valores. Deu 457, certo? Esse aqui é o valor. Certo? A soma desse valor é 457. O que eu vou fazer? Vou dividir por 16. Esse valor divido por 16. Dá 28. Se eu pegar a média, olha só. Vou fazer a média desses valores aqui, ó. A média. Quer ver que vai dar o mesmo valor? Igual média, parênteses. Venho aqui, seleciono e viu que deu o mesmo valor? Ah, eu quero calcular a média assim, ó. Média, parênteses. Aí eu vou olhar qual é a coluna, que é a D, e vou colocar qual é o número. Quero a média D6, 2 pontos, D21. Fecho parênteses. Deu o mesmo valor, certo? É a soma dos valores dividido pela quantidade de célula, quantidade de unidade. Ficou claro ou não? É a soma desses valores aqui dividido pela quantidade de produto, que eu tenho 16. Tá? Vou ter a média. Tá bom? Então, por enquanto é só. Espero que você goste. Eu vou deixar essa planilha aqui abaixo para você fazer o cálculo das médias, tá? E para que você realmente possa dominar o Excel.